Eu vi que vocês gostaram da lista de livros que eu trouxe aqui para o canal, de livros que foram banidos em alguns lugares, em alguns países, e hoje eu vou trazer uma outra lista para você que é um pouco mais assustadora. Por quê? Porque eu trouxe 7 livros que enlouqueceram ou deixaram os leitores um pouco perturbados. Você vai conhecer aqui uma lista de diversos tipos de livros, os livros mais antigos, um pouco mais recentes, que não tão recentes assim, mas que cada um teve uma história, um caso aí contado de situações que os leitores passaram. Inclusive, tem um livro aqui que eu li e eu posso comprovar que isso acontece mesmo, tá? Então vem aí essa lista de 7 livrinhos, se prepare para o último, que o último é bem falado até hoje. E tem um outro também que envolveu caso de polícia, envolveu um caso polêmico que com certeza você já deve ter ouvido falar. Mas se inscreve no canal se você é novo aqui, se inscreve que eu trago sempre vídeos assim e tô trazendo mais vídeos para esse lado de curiosidades que o pessoal gosta também. Se você já é inscrito, curte aqui esse vídeo para você me ajudar a entregar para outras pessoas. Também aperta o botão de hypar. Se você não é inscrito também me ajude, porque eu preciso dos likes de cada vídeo. É muito importante e não custa nada, tá? Bom, a gente já tá se aproximando do Halloween e aí eu acho legal trazer vários vídeos com essas temáticas de terror, de suspense, seja de livros, de filmes, com curiosidades, que eu acho muito legal e é uma forma da gente entrar já no clima. Então, daqui pra frente você também vai encontrar vários vídeos aqui no canal com essa temática, porque eu gosto muito do Halloween, inclusive quero saber de você aí se você gosta dessa vibe, gosta de assistir filmes, gosta de ler, fazer um book haul de livros que você pretende ler nessa época do ano. Eu acho o máximo. Pra mim, eu vou emendando assim, ó, parte de setembro, vai pra outubro, até o meado de novembro, que depois eu sigo para Natal, que eu já vou ler outros tipos de livros. Bom, mas sem mais enrolação, vamos para o que está em 7º lugar, um livro que eu li há uns 2 anos atrás, que se chama Carmilla, de Sheridan Le Fanu. Esse livro foi escrito em 1872. É um livro gótico, vampiresco, que conta a história de uma vampira, de 2 vampiras, assim. É uma história mais... Pra mim, ela é mais puxada pro romance, pelo menos na época que eu li, eu esperava por algo mais gótico, algo mais assustador, né? Principalmente por ser um livro mais antigo, um livro de vampiro. Eu falei assim, nossa, deve ser algo meio Drácula. E olha que esse livro de Carmilla foi um livro antes do Drácula, né? Há quem diga que o Bram Stoker meio que se inspirou ali nesse livro, não sei se isso é verdade. Comenta aqui se você concorda comigo. Mas sobre o que essa história diz? Ela fala sobre um caso de amor, né, mas também envolve vampiros. É uma história gótica, sim, que é uma vampira que ela se aproxima de uma jovem e ela acaba seduzindo ali, transformando ela em vampiro. Então vira um caso de amizade, de amor, tem alguns mistérios ali que envolve todo aquele ambiente, todo aquele meio. Mas por que esse livro enlouqueceu alguém ou deixou alguém perturbado? É porque o livro, como ele foi escrito há muitos anos atrás, em 1800, qualquer tipo de literatura que fosse levada para o sobrenatural, para algo diferente, principalmente aqui que a gente vê a história de 2 mulheres, né, que tem um romance, tem uma coisa mais assim, era algo pro pessoal na época muito complicado e até diferente, coisas que talvez nunca tinham ouvido falar, e acabou deixando quem leu um pouco assim, impressionado com a história. Principalmente para a galera da época vitoriana, que envolvia vampirismo, envolvia a relação entre 2 mulheres, tinha coisa assim, né, de desejo homoerótico. E aí muitos leitores relataram sonhos perturbadores envolvendo essa leitura. Assim, eu li, gente, posso dizer, porque assim, tudo bem que isso foi 1800 e pouco e a gente tá em 2025. Eu li e achei, tipo, um livro super água com açúcar, super leve, embora a minha bagagem de leitura seja muito diferente de pessoas da época de 1800. Às vezes era o primeiro livro de muitas pessoas ali na época, né? Em 6º lugar, a gente tem O Rei de Amarelo, um livro escrito em 1895 por Robert Chambers. Esse foi o livro que eu li, inclusive tá até aqui em casa. Não sei se eu posso mostrar pra vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Não achei o livro aqui na minha estante, mas eu li ele faz muito tempo mesmo, já tem mais de 10 anos que eu li. Quando eu tinha ouvido falar sobre ele, me bateu aquela curiosidade de entender por que ele era um livro assustador,
porque que ele era um livro que deixava as pessoas um pouco perturbadas. E se trata de um livro que tem vários contos, são várias histórias, né, com uma coisa de suspense, coisa sobrenatural, umas coisas meio esquisitas que você vai lendo e vai sentindo uma certa estranheza, sabe? E é tipo uma peça de teatro, então são peças meio que interligadas ali umas com as outras. Lembrando que esse livro foi escrito em 1800, então tem muitas coisas, muitos elementos, muito linguajar que é da época. E aí numa dessas histórias, que tem o nome do livro, que é O Rei de Amarelo, acontecia, dentro da história, tá, gente? Acontecia isso mesmo, as pessoas liam ali uma peça de teatro e elas enlouqueciam. Essa é uma história de um dos contos desse livro. As pessoas enlouqueciam mesmo pelo que tinha ali na escrita. Depois, com o tempo, houveram relatos de pessoas que liam essas histórias, né, esses contos, principalmente esse. As pessoas tinham uma certa obsessão, uma paranoia, ficava paranoico com aquilo que tinha lido, ficava meio transtornado e pensando e sonhando com aquelas coisas. O que é um livro também que foi influenciado por Lovecraft, inclusive o próprio Lovecraft diz que é tipo um livro amaldiçoado. Então, assim, eu li e na época eu posso dizer que quando eu li eu sonhei com algumas coisas que eu tinha lido naquele livro. Mas eu posso dizer pra você que quando você lê, não é nada de aterrorizante, não é nada de terror quando você lê. Até porque quando eu peguei, eu esperava muito que fosse algo de muito terror. Eu não sei o que aconteceu, gente, juro, eu não sei o que aconteceu, que até hoje eu comento isso com algumas pessoas, que quando eu li, eu tava assim, muito, como que eu posso dizer, com muita fome pra ler aquele livro, pra entender o que é que tava acontecendo, porque daquela fama toda. E aí, aquilo acabou me deixando pensando muito nas leituras que eu tava fazendo, principalmente de alguns contos, que tem alguns contos sim que tem, você lê e fica meio, tipo, não tem muito nexo uma coisa com a outra, uma coisa meio perturbadora, que traz estranheza pra gente. E aí eu comecei a sonhar com aquilo, com algumas cenas do próprio livro, e aí eu parei de ler. Parei de ler, verdade. E, enfim, mas eu pretendo voltar a ler esse livro todo, para ter uma outra interpretação hoje, né? Já se passaram acho que 10 anos ou mais. Eu talvez tenha até uma outra mentalidade para ler ele, mas eu posso dizer sim que isso me trouxe certa estranheza. Tem a ver com a leitura? Não sei. Tem a ver com a minha obsessividade em ler aquele livro? Não sei. Tem a ver em eu ter lido matérias de jornais que aquele livro era perturbador enquanto eu estava lendo? Não sei. Cabe a mim só especular e quero saber também de você o que você acha sobre isso. Em quinto lugar, a gente tem o manuscrito encontrado em Saragoça em 1847. Esse livro ele conta a história de um oficial francês que encontra uma estalagem abandonada. E aí, ao longo de 66 dias, ele vive uma sequência de histórias fantásticas e bizarras, com fantasmas, demônios, seitas e narrativas que entrelaçam como um labirinto. A estrutura da escrita desse livro meio que deixava os leitores um pouco perturbados, meio que confundia eles e deixava eles obcecados com a leitura também, que muitas das vezes eles não conseguiam deixar de ler, eles não conseguiam se desvencilhar, tirar do memória o que eles estavam lendo. E ainda assim criou uma grande polêmica, se tornou um livro com essa história de ser perturbador, porque o próprio autor, que é o Jan Potok, ele também enlouqueceu escrevendo esse livro, inclusive ele tirou a própria vida, há quem diga que foi por conta disso. E aí isso acabou reforçando toda a sua fama de obra macabra, com uma aura bem intensa, complicada. O quarto livro a gente tem O Bebê de Rosemary, que foi escrito em 1967 por Ira Levin, e é uma história que a gente tem gente que acha que é de terror, tem gente que acha que não é de terror, mas a história ela conta sobre uma jovem chamada Rosemary, que ela é engravida depois de ela se mudar para um prédio antigo lá em Nova York, cheio de vizinhos estranhos. Aí, com o tempo, ela percebe que ela pode estar envolvida em um culto satânico e que o bebê dela, que ela esperava, não é humano. Nessa narrativa, nessa história, você acha que é tipo assim, um livro mais puxado por um drama, por um suspense, de mistério, mas se você entrar mesmo naquela história, você vai vendo que as coisas vão só piorando. Então, se você fica muito pelo POV da personagem, você vai vendo que os vizinhos são bem complicados mesmo, são bem misteriosos, assustadores, e você fica pensando, gente, se eu tivesse um vizinho desse jeito, imagine, que parece ser uma pessoa muito boa, mas que na verdade se envolve em coisas estranhíssimas,
principalmente envolvendo, né, uma gravidez ali, o seu bebê que está dentro de você. Enfim, essa é mais ou menos a história do livro. E depois ele virou um filme que também gerou grandes situações aí, porque a esposa do diretor do filme, o Roman Polanski, ela acabou sendo assassinada por o grupo do Charles Manson. Essa história eu acredito que você saiba, porque isso reverberou por muitos e muitos anos, é super comentada até hoje em diversos canais, diversas matérias. De vez em quando essa história é relembrada. E aí, por conta de tudo isso que estava em volta da história desse livro, começaram a dizer que o livro era amaldiçoado. E os leitores, eles relatavam medo, estranheza ao longo do tempo que eles iam lendo o livro, um certo desconforto, como se algo maligno carregasse ali dentro daquela história. Comenta aqui embaixo se você conhecia essa história do bebê de Rosemary. Tem gente que conhece a história, tem gente que não. Gostaria muito de saber se você já sabia dessa história. Em terceiro lugar, a gente tem o livro House of Leaves, escrito por Mark Danielewski, em 2000. É um livro perto dos outros, é um livro recente, né? Embora tenha 25 anos, é um livro recente. Inclusive, foi um livro que chegou esse ano aqui no Brasil pela Dark Side, e eu lembro que quando a Dark Side anunciou, bastante gente comentou na internet que estava muito ansioso por esse livro. É um livro grande, é um livro bem grande mesmo, com muitas informações ali. Eu cheguei a dar uma olhada nele e realmente eu achei meio um livro estranho, e você vai entender por quê. Mas antes eu vou contar a história rápida sobre a história de House of Leaves. Esse livro, ele fala sobre um homem que encontra um manuscrito que analisa um documentário sobre uma casa estranha. O detalhe é que esse documentário talvez nem exista. Dentro dessa narrativa, a casa é maior por dentro do que por fora. E aí passa a se transformar em tipo de um labirinto, sabe? E aí quando você vai folheando, você vai vendo que as páginas são meio estranhas, escritas de um lado estranho, escritas à mão, na borda do livro. São muitas informações ali. E é por isso, é porque o livro ele é experimental. As páginas viradas, os trechos, eles são quase legíveis e as notas infinitas por várias páginas que você vai passando. E muitos leitores relataram claustrofobia, ansiedade e até a paranoia, como se as suas próprias casas estivessem mudando ao redor delas. Eu não vou dizer que talvez eu sentiria isso, essa coisa de sentir que é a própria casa, mas eu acho que eu sentiria uma claustrofobia ou uma ansiedade lendo um livro assim, com tantas informações espalhadas pela página inteira, que não sei por onde começar, não sei nem como assimilar tudo aquilo. E se você já leu esse livro, eu quero saber de você. Eu tenho muito interesse em saber de quem leu o livro inteiro. Eu quero um comentário aqui embaixo para entender melhor qual é dessa história, qual é do autor, qual é a proposta. E se você se sentiu assim também. Em segundo lugar, nós temos o Necronomicon, que é do Lovecraft. Aí, gente, já é uma história que já permeia entre o fictício, entre o sobrenatural, entre a imaginação do povo, entre a fake news, porque eu já até falei sobre esse livro aqui no canal, já fiz um vídeo falando mais ou menos sobre isso e também falei no podcast com mais detalhes sobre esse Necronômico. Ele foi criado como parte do universo de Lovecraft. É tipo um grimório fictício, cheio de formas, rituais e invocações. Dentro das histórias, quem lê acaba enlouquecendo dentro dessas histórias aí. Só que aí, minha gente, como isso já era fictício, isso acabou reverberando muito, surgiu um grupo aí que decidiu criar esse livro meio que por fora da história de Lovecraft e dizer que era um livro amaldiçoado. Ele foi publicado em versões falsas, como se ele fosse real. Muitos acreditaram estar diante daquele grimório verdadeiro, que fosse uma coisa super real. E aí tem relatos de pessoas que sentiram visões, presenças estranhas e até surtos de paranoia após a leitura desse livro. E também tem outro lado dessa história, há quem diga, né, que tem a ver com o tal livro do filme A Morte do Demônio. Se você já viu esse filme, é a partir de um livro que os personagens, né, depois de ler um livro misterioso, acabam invocando aí demônios e seres malignos na casa. E por último, a gente tem o livro, talvez um dos livros mais comentados aqui no canal, inclusive eu falei sobre ele no meu vídeo falando de livros que foram proibidos, é O Exorcista, que foi escrito em 1971 pelo William Peter Blatty e que deu muito o que falar. Não só no cinema, não só na literatura, porque, como eu disse, foi um livro proibido em alguns países, em alguns lugares, nas escolas,
foi um livro meio que condenado pela igreja, vários assuntos foram envolvidos com esse livro aí. E é um livro que fala sobre uma mãe desesperada em busca de ajuda quando a filha dela de 12 anos, que é a Reagan, ela começa a apresentar comportamentos violentos e sobrenaturais. Aí o caso leva dois padres a enfrentarem uma batalha contra uma possessão demoníaca. É basicamente isso, e aí as coisas começam a elevar a patamares imensos dentro daquele quarto. E aí, como é inspirado em um exorcismo real, a história acabou ganhando grande notoriedade. Muitas pessoas quiseram ler a história, comprar o livro, e virou um best-seller logo depois do lançamento. E muitos leitores relataram pesadelos, pavor de deixar o livro em casa, a sensação de mal-estar durante a leitura. E aí, quando ele virou filme, vieram os desmaios e ataques de pânico nos cinemas, que reforçaram aí a fama de ser uma história, uma obra amaldiçoada. O que pode realmente mexer muito com o psicológico das pessoas. Eu acho que depende muito do psicológico de cada um quando tá lendo, quando tá acompanhando aquela história. Existem as pessoas que elas não têm contato com esse tipo de história, eles não têm muito contato com esse lado, né, de, entre aspas, da realidade que o pessoal segue em todos os aspectos, seja exorcismo, de coisas sobrenaturais assim, envolvendo forças malignas. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita, mas o que acontece é que quando as pessoas elas têm contato com isso e acaba entrando muito na mente delas, fica algo que deixa elas impressionadas. Na minha cabeça é isso, deixa tão impressionadas que elas passam mal. E também tem toda a questão do visual, por exemplo, no cinema, das pessoas passarem mal. Eu lembro que quando teve o lançamento de um dos filmes de Crepúsculo, tinha a cena do parto que as coisas ficavam piscando ali, umas luzes vermelhas, aí disseram que o povo vomitava durante o parto. E aí como que saem as notícias? Ai, cena do parto que nasce o filho lá dos vampiros de Crepúsculo, fazem as pessoas passarem mal. O que pensa você? Que a cena ali é grotesca, é horrorosa. Mas na verdade foi até comprovado ali que foi por causa das luzes piscantes, que tem pessoas que têm problemas com isso. Enfim, um assunto à parte, mas na minha cabeça o que tem a ver mais é com o estado da cabeça, da mente da pessoa ali na hora, de como ela vai receber aquilo, se ela tá bem, se ela não tá bem, se ela já viu algo parecido, se ela já leu algo parecido, porque quando é uma novidade eu acho que talvez impressiona mesmo as pessoas. Mas e você? Quero saber de você o que você acha sobre esse assunto. Você concorda? Você concorda? Não concorda? Você acha que tem algumas coisas que são escritas que são meio com uma energia pesada, que leva pra casa das pessoas, que leva pras pessoas, ou que é algo realmente que está na cabeça de cada um? Comenta aqui embaixo que a gente continua conversando nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo completo, chegado até aqui, e eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!